Olá a todos, estamos nós aqui para mais um Kawaii Tech podcast com as minhas amigas e a gente está tentando gravar a série, mas está difícil. Meninas, hoje nós vamos falar um pouco sobre comunicação, acho que um pouco mais informal, não tão uma definição específica, mas as comunicações são essenciais para que a gente possa explicar exatamente o que a gente quer e nos impor em várias situações do nosso dia a dia. Então, sobre esse assunto, nós vamos falar um pouco agora com vocês. Boa noite, meninas, por favor. Oi, gente, tudo bem? Olá, pessoal, tudo jóia? Então, comunicação é um assunto mesmo muito importante. Uma comunicação clara, assertiva, é uma ferramenta de empoderamento na carreira, de modo geral, né? Então, a gente sempre. Porque assim, ó, comunicação, todo mundo sabe, né, se comunicar, mas sabe se comunicar bem? E o que é se comunicar bem, né? Então, a gente estava conversando aqui e é uma dificuldade, a gente viu que é uma dificuldade para todas nós, a comunicação, sobre vários aspectos, né? Então, Tati, qual que é a dificuldade maior que você tem com a comunicação? Bom, eu tenho vários problemas com comunicação, tá? Muito embora eu mascare bem esses problemas, mas internamente eu tenho vários, assim. E eu acho que o que mais me pega é quando eu tenho que responder alguém que foi, de certa forma, agressivo, né? Usou uma linguagem mais agressiva, usou uma linguagem, assim, que que de certa forma me faz estremecer um pouco, sabe? Daí eu já fico sem resposta, já não tenho assim tanta firmeza na hora de dar minha resposta, eu travo muitas vezes, então eu não respondo bem à agressividade. Comunicação violenta. Eu acho que principalmente em situações que a gente não está esperando isso, né? Também, é. Mas mesmo quando eu espero, mesmo quando eu treino para responder alguém que eu sei que vai ser agressivo comigo, que já aconteceu, né? Mesmo quando isso acontece, para mim é difícil. Para mim é bem difícil. É porque assim, né? Vamos combinar. A princípio, você nunca está esperando, porque você sempre. O certo seria que todo mundo se comunicasse de maneira profissional e, né, cordial. Agora, quando você conhece a pessoa e sabe que ela se comunica de forma violenta, a gente procura, né, alternativas para se virar ali, mas de toda forma é uma situação não esperada, né? Não é para ser violento na fala, né? E aí, bom, a dica é treinar, né? É treinar, é se preparar, é se planejar, é saber, bom, aquela pessoa ali, ela costuma usar tais e tais palavras, ela costuma fazer assim, assim, assado, ela, né, fala de uma forma mais agressiva, tem uma comunicação mais violenta, ou tem uma comunicação passiva-agressiva, como que eu respondo a isso, né? Então, o negócio é treinar. É treinar, é praticar, 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 praticar bastante, assim. E ainda assim é difícil. Como seria uma fala passiva-agressiva? Uma forma de expressar raiva ou frustração de maneira indireta. Em vez de abordar diretamente o conflito, a pessoa dá a entender de maneira meio dissimulada, assim, né? O que ela quer te dizer. Ela quer te jogar na cara que você sempre atrasa. Tipo assim, não se preocupe, eu faço tudo sozinho, como sempre, sabe? Meio que deixa a pessoa se Então, sentindo até um mais tanto sutil, assim, culpada. não se preocupe, eu vou fazer isso. Eu já fiz aquela outra parte, eu faço essa também. É. Claro, você sabe o que é melhor para todo mundo mesmo? Você sempre sabe o que é melhor para todo mundo. Então, fala uma coisa querendo dizer outra. Isso é passivo-agressivo. Ou seja, é aquela fala irritante.
né? Que não é direta, né? E como a gente responde isso sem jogar uma cadeira na cabeça? Me dá um minuto. Não pode. Jogar a cadeira na pessoa não pode. Não, eu sei que não pode, é por isso que eu estou perguntando antes de fazer, né? Então, a ideia é você não ser igual a outra pessoa, né? Aí não vai entrar, né? Não vai responder da mesma forma, com ironia, com sarcasmo. Então, de repente, jogar a pergunta de novo para a pessoa, né? Ou dizer assim, olha, se você tem alguma coisa para dizer, se quiser falar diretamente, estou aqui aberta para ouvir. Vamos conversar mais diretamente, né? Diz o que você quer falar de verdade. E não utilizar alguma ironia, né? Aí eu sou obrigada a ter que virar a cabecinha. Eu já tinha virado a minha. E a essa altura do campeonato, a gente está assim, ó. Eu estou virando a cabecinha de lado. Eu não sei se eu vou conseguir isso, amiga. Tipo assim, não, é que assim, ó. Fulano, É que assim, ó, olha quando só, você me deixa confusa com esse tipo de tom que você está usando, você me deixa confusa. Eu não sei exatamente o que você quer dizer. O que você quer dizer com isso? Você pode ser mais claro, eu não entendi o que você está querendo dizer, né? Então, assim, você tem, na verdade, que tratar o assunto, né? Porque senão aquilo vai se repetir, se repetir, se repetir, se repetir, e uma hora você pode até fingir que você não ouviu, que você não entendeu, mas isso vai se perpetuar. Então, você chegar e dizer assim, olha, pode me explicar o que você quis dizer com isso? Eu não entendi. Aí você obriga a pessoa, você coloca a pessoa numa saia justa, porque ou ela te diz, é porque você sempre chega atrasada, né? Então, assim, ou você pode dizer assim, você pode me explicar o que você quis dizer? Eu não entendi. Ou então você pode dizer assim, eu gostaria que você fosse mais clara comigo. Você tem alguma coisa que você quer falar, que você quer conversar, né? Então, assim, você colocar a pessoa, você desnudar aquela camada, né, de sarcasmo que tem ali. Você tira a pessoa, aquela camada de sarcasmo e faz a pessoa se explicar. Ela vai ficar constrangida, ou ela vai falar e vocês vão resolver o assunto, ou ela vai ficar constrangida e não vai mais fazer isso com você. Você pode falar sobre seus sentimentos, como que você se sente com aquilo. Fala assim, fulano ou fulana, eu fico bastante desconfortável quando você usa esse tipo de fala para mim, né? Quando você usa esse tom para conversar comigo, eu fico bem desconfortável. A gente pode falar de uma forma mais clara, você pode falar de uma forma mais respeitosa, porque ou mais direta, né? Mais não estou entendendo direta. né? Vamos conversar com calma, vamos expor os problemas aqui, somos adultos, podemos conversar sobre isso. Eu já ia perguntar, você está com algum problema em casa? Qual é? Mas eu, assim, de coração, eu ia fazer, acho que uma pergunta um pouco mais direta, amigas, do tipo assim, cara, você tem algum problema? Tá com algum problema? Porque tá agressiva assim, por quê? Eu ia jogar Não, mas aí é que tá. A fala passiva-agressiva, ela nem sempre as outras pessoas percebem, porque ela é passivo-agressiva, né? Então a pessoa não chega para você e fala assim, atrasada de novo. Não, ela fala de uma forma sutil, né? Então tem muita gente que nem percebe, você percebe, as outras pessoas nem percebem. Então é uma situação difícil, porque lidar com sarcasmo é muito complicado, né? E muitas vezes, né, gente, o sarcasmo, ele é o recurso, né, dos sem recurso, né? Você não tem outra... Aí eu acho que eu sou trator demais para isso. Eu acho que eu sou uma pessoa muito grossa para tentar. Eu não ia pegar nada. Eu ia chegar e falar assim, olhar para a pessoa e dizer assim, ignoro. Eu ia fazer assim, ignorei, pronto. Eu não ia conseguir fazer nada. Eu ia falar assim, eu não vou perder tempo com isso, vamos para a próxima.
E eu ia passar por Mas, cima. assim, o silêncio diz muita coisa. O silêncio é uma resposta, né? Eu ia olhar para a pessoa, tô te ignorando. Se eu não olhasse na cara e falasse isso, né? Olhar Não, e falar assim, mas a tô te relação, ignorando. as relações interpessoais, elas são assim, um exercício, né? Então, a primeira vez você fica em silêncio para ver se a pessoa se manca. Só que a pessoa pode não se mancar e fazer de novo. E, de certa forma, você vai se irritando cada vez mais e uma hora você explode. Então, antes de explodir, o melhor é tentar uma solução civilizada, né? E chegar e falar para a pessoa: olha, eu não entendi o que você falou, você pode explicar? Isso que a gente já falou, né? Como que a gente pode agir para o negócio não explodir e, né, cortar relações e tal, porque na verdade o que a gente busca é sempre o entendimento, né? Vamos supor, é uma pessoa com quem a gente trabalha, nós vamos ter que continuar trabalhando com aquela pessoa, né? Então não é legal a gente, né, romper. Mas tá, essa é uma questão. A questão da comunicação passiva-agressiva é essa. Tem a questão da comunicação violenta, né? Que a gente também tem que colocar limites, certo? A gente também, né? A gente vai se assustar, a gente vai ficar coagido num primeiro momento, mas a gente tem que pensar qual é a melhor forma para resolver e impor limites, né? E falar, olha, por favor, eu não gosto que fale assim comigo, eu acho que você tem que, né, procurar ser mais respeitoso, respeitosa, porque eu não vou admitir esse tipo de fala comigo, né? Mas sempre não deixar aquilo virar rotina, né? Porque senão a gente não quer ser massacrado o tempo inteiro, certo? Nem precisa, nem deve e tá errado, né? Agora, uma coisa muito mais comum, né, gente? A comunicação não assertiva. O que é comunicar bem? O que é se comunicar bem, né? Uma pessoa que se comunica bem é aquela pessoa que se faz entender por todo mundo, né? Amiga, mas aí nesse ponto, será que não é essa situação? Se fazer entender para todo mundo é quase um milagre, né? Porque depende muito do contexto. Não, depende muito do Não, contexto, não, depende para das todo mundo que eu pessoas. quero dizer é quem está envolvido no contexto, né? Então, você está explicando uma coisa lá de eletrônica 1. Lógico que o pessoal lá da biologia não vai entender, sabe? Tipo, não tem como, né? Então, eu sempre falo, né, para quem trabalha comigo assim: vamos fazer uma documentação? Por favor, pessoal, façam uma documentação que a minha mãe consiga entender. Então, tinha um amigo meu que falava assim: ó, Dani, até aqui sua mãe consegue entender, daqui para baixo não vai dar, né? Mas assim, essa comunicação, muitas vezes a pessoa acha que botar um monte de palavras difíceis no seu discurso vai fazer parecer inteligente. Só que às vezes não cola, né? Enche de palavras difíceis e a fala é vazia. É um chat GPT. É um chat GPT. Não, não é o chat GPT, GPT né? Ah, é, né, amiga? É um gerador de lero-lero, né? Ah, gerador de chat lero-lero, GPT, acho que né? combina mais. É que não, mas o chat GPT ele é emotivo, digamos assim. Eu acho ele que ele traz muitas emoções, mas eu acho que ele não é assim. Quando a gente Fleumático. pede para ser assertivo, ele é assertivo. A Quando gente tem ele que tem lembrar o ele que que ele precisa falar, ser sim, né? objetivo e não poético. Sim, mas é que às vezes ele coloca uns blá blá blá, né? Esse que é o problema. É aí que, para mim, é um problema o ChatGPT. Ele não sabe falar sobre o assunto, ele não conhece sobre o assunto, começa a colocar um monte de abobrinha. Ele é Usar as craque, palavrinhas da moda para falar um texto que parece bonito, mas que você lê e não faz sentido. por exemplo. Nossa, não tem sentido nenhum aí. Botou um monte de palavrinhas bonitinhas da moda, né? Summit, fit. Hoje em dia, fit já caiu em desuso, né? Outra coisa era aqueles, como é que era? 4.0, qualquer coisa 4.0, indústria 4.0, não sei o que 4.0. Tava na modinha, né?
Fit também já foi palavrinha da modinha. Smart já foi palavrinha. Propósito. E são palavrinhas mais recentes agora da modinha. Assim, gente, toda vez tem que aprender as palavras novas da moda para colocar numa frase que faça algum sentido. Aí a gente pede para o ChatGPT, né? Não quer dizer que dá sentido e nem que seja interessante. Então, isso é uma questão hoje importante, né? O que o mercado busca? Para ter eficiência, o que a gente precisa? Ter uma comunicação assertiva, né? O que é uma comunicação assertiva? É uma comunicação direta, clara, concisa e que dê conta do recado, né? Que diga o que precisa dizer. Respeitosa, né? Clara, respeitosa, e que é isso, né? Quando a gente consegue colocar assertividade, a gente consegue dizer nãos de uma forma assim que a outra pessoa entende ou não, né? Que a outra pessoa não vai ficar chateada com esse não. Então, a comunicação assertiva é a melhor de todas. Isso para mim sempre foi muito difícil, né? O que dá para entender alguma coisa diferente de não? Quando a gente diz não. Eu acho isso daí muito interessante, porque quantas vezes eu preciso repetir não para as pessoas entenderem que não é não? O que mais será que eu preciso colocar na frase? Aí eu preciso de contexto para o não, que não é não. Amiga, não tem sentido isso. Aí é falta de. Aí sou eu com problema de comunicação. Digamos que também. Porque assim, porque às vezes as outras pessoas realmente precisam de contexto e elas precisam entender por que você está falando não. Então, tipo assim, numa empresa, por exemplo, duas pessoas querem tirar férias, ou uma pessoa pediu para tirar férias e a outra quer tirar férias no mesmo tempo, assim, e eu preciso dizer para ela, não, você não pode tirar férias agora. Agora, se eu falar assim, ó, não dá para tirar férias agora, ela vai ficar, né, meio chateada, porque, poxa, por que o fulano tirou e eu não posso tirar também, né? Então, você tem que explicar para a pessoa, olha, fulano pediu para mim mais cedo, né, em função do trabalho que a gente vai executar, assim, assim, assado, eu preciso que você fique na empresa nesta época, mas vamos combinar um outro momento, um outro período para que você possa tirar férias e a gente não deixar a empresa aqui num desfalque, né, de pessoas aqui trabalhando. Então, sim, você tem que dizer um contexto, você tem que dizer o porquê das coisas, né, e tem que dar uma opção, uma saída para a pessoa, para ela não ficar com aquele, poxa, e agora? O que eu faço? Agora eu não vou poder tirar férias em tal mês, eu vou fazer o quê? Né? Então, você tem que dar uma opção para a pessoa também. Então, no contexto, assim, empresarial, a comunicação assertiva vai muito por aí, assim. De você conseguir convencer a outra pessoa a receber um não e não ficar bravo. Então, daí tem uma pessoa que está querendo ajuda com alguma coisa, algum trabalho. Falou assim, olha, e a gente está super sobrecarregada, né? Falou assim, olha, no momento eu estou com isso, né? Estou passando por algumas tarefas, preciso trabalhar nisso, mas amanhã de manhã eu consigo, né? Ou à tarde eu consigo, tal data eu consigo. Então você dá uma opção para a pessoa, sabe? Não deixa ela assim, sem uma resposta, né? E não é que ela não vai ficar brava ou frustrada, mas ela vai entender que tem um motivo para o seu não, né? Não é um não de implicância com a sua cara, eu não gosto de você, então você não vai sair de férias. Não. É porque faz todo sentido, é a coerência, né? A empresa não pode ficar sem os dois ao mesmo tempo, é preciso que alguém fique aqui, então eu vou dar férias para um para o outro. Um pediu primeiro, então o outro vai ter que escolher outro período, né? E aí você fala com respeito, né? Você explica a situação, você traz assim uma forma amigável de falar e a pessoa, né? Uma forma clara e a pessoa te entende. Aí como a Dani falou, né? Danini falou, existe uma frustração, existe, mas diante do que você explicou, diante dos fatos que você colocou, não tem muito o que fazer. Não é não. Não é pessoal, né? Não é pessoal,
Ok, mas e se a pessoa tiver argumentação? Daí você negocia, aí você vê com ela se realmente o que ela está te dizendo faz algum sentido, ou se você, olha, apesar de você me falar isso, eu continuo não tendo tempo para trabalhar contigo agora neste momento, só vou conseguir amanhã. Ou, olha, a minha prioridade hoje é essa, mas amanhã eu consigo te dar atenção. Ou não, mesmo você falando isso com relação às suas férias, mas como o fulano pediu as férias antes, ele inclusive já está com passagem comprada para ir lá para a Europa. Não dá para a gente mudar isso agora. Então, aí entra nas negociações, né? Uhum. E se não tem jeito, né? Se mesmo assim a pessoa não se dá por convencida, tem coisas que não tem remédio, remediado está, não tem o que fazer. Cancela as férias dos dois, pronto. Aí fica duas pessoas infelizes e a gente resolve o problema. Pronto, aí fica todo mundo igual, né? Enquanto vocês estavam falando, eu pensei numa coisa assim, né? Quando a gente é criança, o que a gente faz? A gente pede para o pai. Se o pai não deixa, a gente pede para a mãe, ou vice-versa, dependendo de quem é mais durão ali na parada, certo? Uhum. E a questão de ser claro, direto, assertivo é muito importante, né? Porque, por exemplo, a minha mãe, a gente pedia uma coisa para ela, ela dizia não. A mãe, mas e se, não sei o que, não sei o que lá, e se a gente fizer assim, e se a gente tentava negociar com ela? E às vezes ela acabava deixando. O meu pai, se ele dissesse não, a gente podia tirar o cavalinho da chuva, que a gente não ia. Não ia convencer, não tinha argumentação. Então o pai dizia assim: ah, posso ir na festa? Que não. Nem Mas pergunta de novo. nem Não. pergunta de novo, né? Então essa fala assertiva, assim, a maneira como você se comunica, como você se expressa, a sua coerência nos fatos é muito importante. Por exemplo, vocês já participaram de reunião onde vocês são interrompidas o tempo inteiro? Já. Normal, né? Várias. Então, e vocês já tiveram a sensação de que mulheres são mais interrompidas do que homens? Isso é dado estatístico. É Isso fácil, sim. né? Uhum. É fato. Amiga, no meu caso, quando a gente tiver um número significativo de mulheres lá na universidade, na minha área, para a gente poder ter uma estatística, a gente faz. Mas isso, existem várias pesquisas dizendo que isso Já em existe. todos os âmbitos isso acontece. Isso. A minha situação é mais grave. Então, Nem assim, ó, entra na estatística. E como você faz, né, numa situação dessa, onde você é sempre interrompido, e aí vamos combinar, gente. Uma vozinha, uma voz pequenininha, no meio de todo mundo falando ao mesmo tempo, né? Um monte de vozes ao mesmo tempo, vozes altas, vozes graves, vozes, né? Então, assim, como é que a gente faz uma situação dessa para ganhar espaço nessa reunião, né? Um espaço de posição nessa reunião? Como é que a gente faz, né? Sobe na cadeira. A Dani já ia bater na mesa. Ah, eu já fiz isso. Eu sei. Já fiz isso. É Então, porque mas de alguma assim, forma eu tenho que chamar atenção, né, amiga? Minha voz não ajuda, meu tamanho não ajuda, eu dou um jeito, né? não, mas existe também uma forma, né? Eu acho, de chamar atenção. Por exemplo, você vai para uma reunião, você tem que ir preparado. Esse é o problema das mulheres, né? A gente vai para a reunião não apenas se preparando para o tema da reunião, para a pauta da reunião, mas também com o fato de que a gente pode ser interrompido e como que a gente vai se posicionar perante isso, né? A gente tem que se preparar para situações que não são exatamente da pauta, né? E aí, como é que a Dani Ni faz? A Dani Ni faz assim, por favor, deixa eu só concluir. Uhum. Ou então, eu falo um dado que faça sentido naquela reunião e que seja importante.
né? Então, assim, olha, o nosso indicador tal atingiu 30% esse mês. Então, em uma reunião em que está um monte de opinião, um monte de acho, um monte de penso, você colocar uma informação que é fato, chama atenção. Porque você sai do nível da discussão, porque muitas vezes a gente entra nessa numa reunião, né? Fica um monte de acho, um monte de penso, um monte de. E nada de fatos. Então, de repente. Mas vocês concordam que é uma situação que a gente vive muito e que a gente tem que se posicionar. Não pode desistir, né? Não pode desistir. Não pode desistir de falar, não. Tem que falar. E isso que você faz, assim, é muito assertivo. Deixa eu concluir. E não só assim, para a gente falar assim, fulano, deixa eu concluir aqui a minha fala, depois eu já te passo a palavra, né? Como se está vendo um outro interromper uma outra mulher na sua frente, você fala, fulano, deixa só a colega ali terminar, daí depois você fala, eu quero ouvir o que ela tem para dizer, né? Então, defender a outra também, colega, também traz, assim, empoderamento para a gente, né? E quando você, de repente, começa a fazer isso, às vezes você até toma o controle da reunião. Uhum. Né? Você e quando consegue a pessoa é muito chata, e que fica fazendo quase não isso, tem, né? e fica fazendo isso e realmente te traz alguns constrangimentos durante a reunião, é bom dar um feedback para essa pessoa, né? É bom chegar para ela e dizer, olha só, na reunião você tem me interrompido muito, ou na reunião você tem falado muito assim, 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 assado. E isso faz com que eu me sinta desmotivada, ou sei lá, me sinta com raiva, coloca ali os seus sentimentos, né? Fala assim, então, por favor, fulana, não faça mais assim, né? Vamos tentar na próxima reunião agir com mais respeito. E normalmente quem interrompe são eles, né? Normalmente sim. Eu tô achando assim, sabe, gente? Assim, não sei, tá tudo muito fofo, né? É que a Dani a mais Dani, a pancadaria. Não mandou ninguém para aquele lugar ainda. Então ela tá agoniada. Vai, Dani. Manda, Dani. Isso é da pancadaria. É que eu acho que, não sei, gente, talvez, sei lá, né, não sei, tá tudo tão assim fofo nas respostas, né, a forma que até parece que as pessoas vão se importar com a gente, ou que realmente eles vão mudar depois dessas falas, entendeu? E, na verdade, eu não sei se eu que sou pessimista, né? Sabe como é que é? Final do ano, vai chegando essa época, já vai, né, ficando mais cansada. E eu sempre acho que eles não estão nem aí, estão fazendo isso de propósito e vão sacanear mesmo, entendeu? E aí eu sempre estou no lance de que o lance não vai ser tão simpático assim, e que a pessoa é capaz de olhar para tua cara e falar assim, cara, mas eu queria mesmo te humilhar lá na frente. Na verdade, eu estava lá para te sacanear. Mas numa empresa. Não, na empresa não vão falar isso na tua frente, mas olha, não sei, lá em alguns universos, eu acho que eles podem não falar, mas vai estar escrito aqui, ó, legenda na testa disso. Eles vão ficar quietos, olhar para tua cara com aquela cara de coitada, inocente, e ainda olhar assim, ó, legenda passando na testa. Hã? Você faz o quê daí? Por isso que eu acho que eu não ia chamar a pessoa para falar alguma coisa assim, né? Num canto assim, vamos lá conversar sobre isso daí, nos resolver. Eu acho que resolvia lá na frente mesmo, concordo, olha, a palavra é minha, você, por favor, né, com educação fala isso, por favor, cale a boca, porque é a minha vez de falar, com educação, né, você fala isso assim, né, porque eu não sei como falar para a pessoa ficar quieta, ou fala, fica quieto, que é a minha vez, eu talvez seja mais educado do que cala a boca, né? Fala assim, não me interrompe, senão eu vou te quebrar na porrada. Eu estou tentando ser educado, então eu ia falar o por favor na frente,
por favor, coloque-se no seu lugar e fique quieto, porque é a minha vez de falar. Eu estou tentando evitar o cala a boca, mas era exatamente o que estava passando na minha cabeça. Mas é que hoje em dia essa fala cala a boca ficou meio pejorativo, né? Pejorativo agressivo, né? É agressivo. É agressivo. Mas é que eu não. Mas é que é exatamente o que eu penso, né? Eu não quero ser agressiva, então eu podia falar o por favor na frente. Mas é exatamente, eu quero que a pessoa fique com a boca fechada. Então, talvez eu fale isso, né? Fique com a boca fechada, porque eu estou falando agora. Ou alguma outra fala similar, fique quieto, porque é a minha vez de falar. Quando eu terminar, você pode falar. E eu acho que isso que a Tati falou sobre ter o apoio das outras mulheres ou das outras pessoas. Quando eu falo mulheres, na verdade, não precisam ser mulheres. Eu acho que ter o apoio de pessoas educadas, deixa eu até falar mais, tem nada a ver de homem e mulher, não, entendeu? Tem a ver de pessoas educadas, que sabem ter a sua vez. Jesus amado, não tem essa história de homem e mulher, não, de ser pessoas educadas, da gente ter uma atitude, de ir lá e tomar atitude nessas horas. Eu acho que tanto faz se é homem ou mulher, a gente tem que tomar atitude nessas horas e chegar lá e falar assim, olha, agora é a vez da outra pessoa, por favor, né? E tem muitos homens que apoiam isso, tem muitos homens que conseguem enxergar isso, assim. Às vezes a gente precisa mostrar para eles, né? Conseguem ser educados, conseguem saber que as pessoas estão sendo mal educadas. Às vezes tem um ou outro que percebe. Mas como isso é muito, assim, normalizado, né? Tá muito na raiz, assim, cultural, eles não percebem. Daí é bom a gente avisar. Mas a partir do momento que a gente começa a dar feedbacks e começa a mostrar para eles que isso está acontecendo, aí tem os bem educados que saem das suas bolhas e começam a apoiar a gente, né? Mas isso é muito interessante, porque assim, ó, isso que você falou, assim, muitos não percebem porque está tão arraigado que não chama atenção. Mas quando a gente fala nas universidades, né, quando a gente conversa sobre mulheres na tecnologia, os caras, eles querem participar, eles querem colaborar, e muitas vezes eles não perceberam que aquilo estava acontecendo e não sabem como é que eles podem ajudar. Então, eu falei no IFSC recentemente, e um rapaz perguntou, e como é que eu faço para ajudar, né, para colaborar, para que isso não aconteça? Então, é legal a gente falar sobre isso e deixar claro, né? Eu acho que essa nova geração está muito interessante. Eu estou gostando muito. Assim, ó, tem algumas coisas esquisitas, mas aí todo mundo, né? Mas tem algumas coisas nessa nova geração que eu estou impressionadíssima e gostando muito do que eu estou ouvindo. Essa inclusão deles, sabe? Essa preocupação que as pessoas, todos tenham seu espaço, tanto de fala, sabe, mas de pensamento. Isso é uma coisa e essa liberdade de ser dos valores, eu estou achando isso muito interessante. Assim, está difícil ainda de algumas coisas dessa geração ainda está muito difícil, mas assim, eu estava conversando que eu penso que cada geração é melhor que a outra. Isso é ponto pacífico, porque a cada geração eles estão vivendo mais, se vivem mais anos, entende? Uma atrás da outra melhor. Então, a geração Z, ela é melhor? É melhor. Ela está tendo umas preocupações que nossa geração não teve, que é essa saúde mental. E essa história toda que a gente está conversando agora, de ser atrapalhada, da gente ter que ir lá brigar, né, ter que se defender, tudo isso afeta a saúde mental? Com certeza afeta a saúde mental.
Então, isso daí nos afeta, com certeza. Isso está nos fazendo perder anos, horas. Está. Entende? Tudo isso está nos agredindo de alguma forma e nos está fazendo mal. E nos está nos gastando. Provavelmente iremos morrer antes por causa disso. Porque a gente tem que aguentar essas porradas que vêm de outros lugares. Então, essa nova geração tem essa preocupação, né? Essa preocupação de saúde mental. E isso que nós estamos relatando aqui hoje é um prejuízo para a nossa saúde mental, nós, das mulheres. E é uma preocupação dessa nova geração, de tomar cuidado com isso também. Então, eu estou achando isso fantástico, dessa nova geração Z. Então, provavelmente, eles vão viver muito mais que a gente, porque provavelmente eles não vão ter pressão alta, problemas... Essa visão do coletivo, né? Essa consciência do coletivo, ela é maior, né? A consciência da diversidade, né? E a possibilidade e a liberdade de ser quem é, né? Isso também promove uma melhor comunicação, né? Gente, tem uma outra coisa da comunicação que eu acho muito importante, que é a clareza, né? Às vezes a gente está falando e acha que está sendo entendido. Mas a forma como cada um interpreta essa fala é muito, muito diferente. Então, eu já cheguei uma vez e falei com algumas pessoas, né, da minha equipe, e falei assim, olha, pessoal, a gente vai fazer isso, o projeto é assim, 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 assado, tá? E beleza, todo mundo saiu entendendo, achando que estava entendendo. E eu vi que estava muito confuso, estava muito bagunçado, e eu chamei todo mundo depois e falei, gente, todo mundo entendeu o que a gente tem que fazer? Não, entendemos, com certeza. E o que você acha que nós temos que fazer? A. E você? Não, não, é B. O outro, não, gente, é C. Aí, então, assim, cada um tinha certeza do que tinha entendido, só que um é diferente do outro. Então, a clareza, imagina isso num projeto realizado, né? Então, assim, você vai olhar e falar, pronto, um desenvolveu uma casa, o outro desenvolveu um galpão e o outro desenvolveu uma casinha de cachorro. Uhum. Tem até uns memes, né, com relação a isso. Isso, é uma casa com porta de casinha de cachorro, com pé direito de galpão, então, né? Então, assim, todo mundo tem certeza do que entendeu. Então, é importante a gente ter esse cuidado no ambiente corporativo, no trabalho ou na universidade, sobre o que eu entendi, né? Então, eu sempre pergunto assim, tá, o que você entendeu? Isso é ótimo. Eu falei, o que você entendeu? Né? Assim, ó, ou então alguém me explica alguma coisa e eu falo assim, olha, eu entendi isso, isso e isso, tá correto? A pessoa tá correto, ou então, não, Dani, não é bem assim, e explica de novo, né? Então, assim, a gente precisa sempre ter essa noção de que a comunicação, ela é complexa e é preciso bater ali o entendimento para ver se ele aconteceu. Sabe que a gente chama isso de prova, né? Aí a gente fica falando, explica tudo e depois a gente verifica se a pessoa entendeu, né? Ou verifica se a pessoa entendeu, se chama prova, né? Aí a gente vai lá e ministra a prova. E aí a coisa mais triste que existe no mundo, na vida de um professor, sabe? Prova é um negócio muito engraçado. Muito ver engraçado. que ninguém entendeu nada do que você falou. O professor odeia fazer prova, odeia ministrar prova, odeia corrigir prova. No entanto, é a única forma que a gente conhece dos alunos estudarem. Então, aí a gente vai lá, dá a prova, aí você começa a corrigir prova. Amiga, é um negócio desesperador. Desesperador, assim, tipo, gente... Tipo, é um choque de realidade. Sabe, a comunicação assertiva foi pro espaço naquela hora. Você fala assim, cara, e eu tava tão clara. Nossa, eu falei, não, nossa, contei até piada para ver se eles acordavam.
Nossa, eu fiz de tudo, olha, expliquei direitinho, nossa, Jesus, né? E aquela tristeza, né? Porque sabe como é que são provas da universidade? Assim, a primeira questão é de graça, né? É para não zerar, entendeu? A prova. Aí a segunda, a gente muda uns números, assim, né? Para parecer que tá diferente, mas não tá, né? Para também não dar muito, né? Aí a pessoa Dani, já você pesquisa. está entregando o jogo, é isso mesmo, né? Então, no último, a gente se dá o direito, na última questão, a gente se dá um direito, em algumas questões ali, a gente se dá o direito de mudar um pouquinho, aí de ser o inovador. Por quê? Por quê? Porque o que é engenharia, né, amiga? Amiga, engenharia é resolver problema. Que tipo de problema? Qualquer problema. E como esses problemas vão vir? A gente não sabe. Então, ali, quando a gente dá uma prova, a gente tem que ter um pouquinho de algo, não estou dizendo completamente inédito, mas um pouco diferente, para a pessoa ter que pensar, para a gente começar a transformar aquela pessoa num engenheiro, de esperar algo inesperado e resolver o problema. Então, a gente começa a dar pequenas, sabe? Isso é Pequenas coisinhas. engenharia. Isso é E engenharia. o que que é a vida? O que que é a vida? A vida é resolver problema, muitos dos quais nós mesmos criamos. Ok, mas a engenharia tem que resolver problemas grandes o suficiente para quererem te pagar, né? Porque se é problema que um técnico resolve, não precisa do engenheiro e aí não vale a Se pena fosse pagar esse fácil, salário. né? Se fosse um Bom, fácil, um pessoal, técnico resolve. A luz nós vai vamos ter que apagar. encerrar. Nós vamos ter que encerrar, gente. Mas foi ótimo. Acho que a nossa conversa sobre comunicação conseguiu mostrar que é um tema muito amplo e complexo, né? A gente abordou só um pedacinho de um, de um mundo de coisas aí sobre o tema. De toda forma, a comunicação clara, assertiva, ela é uma ferramenta de empoderamento para nós. Então, é importante que a gente pratique, né? A gente tem falado sobre isso. Meninas, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada, por mais Obrigada. esse podcast. Beijo, beijo para vocês, Dani Su. Beijos. Beijo a todos, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Beijo, beijo.